Oi, tudo bem com você? Na aula de hoje, nós vamos estudar sobre função afim e também chamada de função do primeiro grau. Preparado? Uma função do primeiro grau, também definida como função afim, é uma função dos reais para os reais e ela tem esse formato: f de x é igual a ax mais b. Então, nós vamos ter aí um valor junto com o x mais ou menos um segundo valor. O meu x, como ele tem expoente 1, por isso que nós chamamos de função do primeiro grau, ok? O grau de uma função aqui no caso, ela determina a sua nomenclatura. Nesse tipo de função, o meu a, ou seja, o número que está multiplicando o x, é chamado de coeficiente angular da função. E o meu b, ele é chamado de coeficiente linear. Nós vamos ver quais são esses elementos bem importantes para a formação de um gráfico da função do primeiro grau. Vamos ver aqui alguns exemplos? Então, olha só, y é igual a 3x mais 1. Nesse caso aqui, o 3 que está junto com o x é o meu a, e o meu b vale 1. Então, nós falamos que o coeficiente angular vale 3 e o coeficiente linear vale 1. Por que eu coloquei aqui crescente, né? Então, olha só, anote aí esse detalhe bem importante. O coeficiente angular, ele vai dizer se a minha função vai ser crescente ou decrescente. Então, se o a for positivo, a minha função será crescente. Olha só, o meu 3 aqui é positivo, então a nossa primeira função aqui, 3x mais 1, é crescente. Segundo exemplo, f de x é igual a menos 2x menos 4. Nós temos aqui que o nosso coeficiente angular vale menos 2 e o nosso coeficiente linear vale menos 4. Como o nosso coeficiente angular aqui é negativo, nós podemos dizer que essa função aqui é uma função decrescente. Próximo exemplo. Y é igual a 8 mais 5x. Muito cuidado, porque os coeficientes podem estar em locais trocados, tá? Então, muita atenção. O meu a aqui, o meu coeficiente angular, é o número que está acompanhando o x. Nesse caso, ele vale 5 positivo. E o meu coeficiente linear é o meu 8. Como o meu a é positivo, a minha função ela é classificada como crescente. O gráfico de uma função afim, ou seja, dessa função que nós estamos vendo agora, sempre será uma reta. Então, não importa qual seja a função que você veja, se ela for do primeiro grau, ela será uma reta. Então, olha só aqui alguns exemplos. Ó. Aqui nós temos o gráfico de uma função crescente. Então, nós temos uma reta que ela veio de lado negativo e ela começou a crescer. Aqui nós temos o gráfico de uma função decrescente. Ela veio lá de cima do positivo e desceu, ok? Vamos ver mais alguns exemplos para ficar bem claro? Olha só essa função aqui, 2x menos 4. Como o nosso coeficiente angular é o 2, 2 é positivo, nós vamos ter aqui, ó, a nossa função crescente. Olha só outros exemplos. A função f de x é igual a 2 terços de x mais 1. Como o meu a vale 2 terços positivo, a minha função é uma reta crescente. Um outro exemplo, para a gente terminar, eu tenho aqui a função f de x igual a menos 3x mais 2. Tá vendo que o coeficiente angular é negativo? Então, nós vamos ter aqui uma reta decrescente, ok? Espero que você tenha gostado, que você tenha entendido. E na próxima aula, nós vamos falar mais detalhadamente sobre os gráficos da função do primeiro grau. Um beijo e até mais!